Existem dois tipos diferentes de jogadores: os que têm pouca bola e muita mídia e os que têm pouca mídia e muita bola. Mas entre esses, um se destaca pela sua estranheza: Olise. Observe esses acontecimentos e no final tire suas próprias conclusões. Um golaço absurdo de falta contra o United no último minuto? Ele não liga. Em entrevistas, ele só responde com uma palavra. Levantar o título da Bundesliga? Ele não liga. Quando os companheiros estavam comemorando o título, ele estava tentando subir de elo. A verdade é que Olise não é comum, mas 93% das pessoas não percebe a real profundidade da sua estranheza, principalmente dentro de campo. Ele faz tudo como se não ligasse. Dribles, golaços, jogadas absurdas. Tudo pra ele é feito no modo dane-se. Mas você acha isso normal? Depois de mergulharmos na história de Olise, você vai descobrir tudo o que o fez se tornar esse jogador irreverente, silencioso, um dos melhores pontas do planeta na atualidade. Mas principalmente, quais cicatrizes formaram o homem que está destruindo no Bayern de Munique? Desde suas frustrações, ser expulso da base do Chelsea até o topo. Se é a primeira vez que você tá me vendo, jovem gafanhoto, já chega deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. A gente vai conhecer hoje a história do Olise. Se inscreve agora no canal no final do vídeo. Se você não gostar, você se desinscreve, beleza? É justo? É justo, né, meu parceiro? A história desse cara é bizarra e se você quiser essa camisa que eu tô usando e esse relógio, certo? Coisa linda. Os links estão por aqui. Vamos pro vídeo. Olise sempre foi visto como uma futura grande promessa. Porém, ao longo da sua trajetória, você vai ver que os seus problemas de temperamento levaram ele para a segunda divisão. Tudo começa aos 7 anos, quando ele jogava tanto no Arsenal quanto no time da cidade. Um olheiro chamado Sean viu ele jogar. E obviamente, o Olise chamou tanta atenção que o olheiro convidou ele para sua agência e o contratou. Mas não só isso, ele convenceu o Olise a sair do Arsenal e ir jogar lá no Chelsea. E no começo, o Olise chegou destruindo. O próprio olheiro dizia que ele era o maior talento do país disparado. Só que existiam dois grandes problemas. Primeiro, o Olise era extremamente preguiçoso, cara. Já nas divisões de base, ele com temperamento muito forte, entendia que não precisava marcar. E segundo, como um próprio jogador ali do time dele falaria depois, ninguém entendia o Olise, mano. Abre aspas, às vezes ele te ignora, não dá oi, mas não é uma pessoa ruim. Se você conversar com ele, ele é super gente boa. Só que esse seu temperamento acabou pegando mal aí com os treinadores quando ele subiu para as categorias de base. Resumindo, o Olise sempre foi extremamente talentoso, mas também muito tímido. E muitas vezes essa timidez parecia que ele era soberbo, snob, tava menosprezando as pessoas. Isso chegou a um nível tão alto que aos 14 anos ele foi expulso da base do Chelsea. Após ser expulso, o seu agente tentou colocar ele de volta aí no radar dos clubes, tanto da Inglaterra como do mundo, né, mano? Porém, a situação foi tão feia e a notícia correu nos bastidores aí que o Olise ficou 6 meses sem clube. E isso para um cara do talento do Olise, o próprio olheiro não conseguia entender. Falou, cara, eu tenho uma joia aqui nas minhas mãos e o pessoal não quer ele no clube, muito pelo seu temperamento. Tudo só mudou quando o Sean começou a mandar os DVDs dos melhores momentos dele pra todos os lugares que podia. Até finalmente conseguir uma proposta do Reading. Agora imagina a cabeça do Olise. Ele cresceu ouvindo que ele era um dos maiores talentos mundial, o maior talento da Inglaterra, e do nada nenhum grande clube queria ele, e ele agora teria que jogar a segunda divisão da Inglaterra. Ele ainda não sabia, mas era lá que ele se formaria realmente como homem, como um jogador. O Reading ofereceu uma proposta pra ele no pior momento da sua carreira e deram a ele a chance de provar que todos estavam errados. Ali, Olise desenvolveu a sua resiliência. Ele cresceu entendendo que tudo na vida dele viria fácil porque ele era muito talentoso, mas lá no Reading ele aprendeu que a vida não era um morango e que se ele não jogasse, o sonho dele de ser jogador, mesmo se ele sendo talentoso, ia ser jogado no ralo. Apenas 2 anos depois, ele já era titular do time principal e se tornou o jogador mais jovem da Championship. Porém, mais uma vez, ele provou que ainda precisava amadurecer e principalmente, rapaziada, mostrar que o seu temperamento ainda precisava ser moldado. O técnico Mark Bowen resolveu dar uma lição no Olise quando viu que o Olise simplesmente era habilidosíssimo e absurdo com a bola no pé, mas quando ele perdia a bola simplesmente caminhava de volta como se não fosse problema dele. Então o técnico fez o seguinte, tu tá nessa perna toda, vai voltar pro Sub-23. E lá no Sub-23 ele escalou o Olise como primeiro volante, como uma forma de puni-lo. Então o cara que
que era acostumado a jogar indo pra frente, indo pro ataque, agora tava jogando, marcando os atacantes, dando carrinhos, defendendo, cara. Abre aspas, logo ele estava mais recuado do que os zagueiros tentando buscar a bola com o goleiro. Eu gritava com ele, mas sinceramente era quase engraçado. Ele chegava no ataque com tanta facilidade que eu não conseguia parar de pensar que esse moleque provavelmente achava que a gente não era muito bom de futebol. No fim daquela temporada, ele foi ainda assim eleito o melhor jogador do Reading. Assinou seu primeiro contrato profissional e foi convocado para a seleção sub-18 da França. Então, na temporada seguinte, o Olise provou que ele já tinha amadurecido a sua mentalidade e que já tinha entendido que a vida não era um morango, né, rapaziada? Mas muitos companheiros ainda não podiam compreender como que ele se comportava ou qual era o jeito dele fora de campo. Um deles comentou rindo que no meio da temporada o Olise simplesmente decidiu dar um follow em todo mundo do time no Instagram. Ele só seguia a família e alguns poucos companheiros mais próximos. Aí todo mundo ficou sem entender nada, tipo assim, pô, o cara ficou com raiva da gente, deu um follow na gente, o que foi que aconteceu? E aí tempos depois descobriram que o Lil Vert era um rapper que ele curtia bastante e tinha parado de seguir todo mundo também. Então o pessoal pensou que ele, não, ele tá tentando imitar o cara. Esse cara é aleatório, mano. Os companheiros comentavam que a parte mais estranha era simplesmente que o Olise gritava e comemorava toda vez que ganhava do treinador num jogo de 2 toques ali no treinamento, mas quando ele fazia um gol num jogo, um gol importantíssimo, ele não comemorava, cara. Abre aspas, nunca entendemos o motivo, ele nunca deu uma resposta, ele só é diferente. O cara simplesmente é o Olise, tá ligado? Falando em Olise, ele entra em campo daqui a pouco, né, rapaziada? Porque vai ter Bayern de Munique e Augsburg. E simplesmente tamo aí com uma odd 16 pro pequeno Augsburg vencer o jogo, irmão. Pro empate tá 11,50, pro Bayern vencer tá 1,10. Basicamente aqui é uma renda fixa, né, 1,10. Então, basicamente, rapaziada, eu acho que nem pra no empate não dá pra ir, irmão. Tem corajoso, pode botar 10zão aqui, né, no empate. Aí vale, né, rapaziada? Não sei, mano. Então, simplesmente a KTO com as melhores odds, né, rapaziada? Lembrando, apenas para maiores de 18 anos, jogando sempre com responsabilidade. Na terceira temporada, finalmente o tornaram o jogador mais importante do time. No segundo jogo, ele acertou esse voleio bizarro aí de 30 metros de distância. Em outubro, ele saiu numa arrancada de 50 metros para marcar contra o Blackburn. Simplesmente saiu driblando todo mundo e guardou, filho. E ao fim da temporada, ele foi eleito, obviamente, o melhor jogador da Championship. E o seu temperamento ficou ainda mais evidente, que ele não bate muito bem das ideias, rapaziada. Que simplesmente ele tava trocando DM com uma menina no Instagram e a menina vazou a DM. E na DM ele perguntava o seguinte: Olise, você vai jogar ainda pelos Reading? Vai ficar ainda? Ele falou o seguinte, abre aspas, vou pra Premier League no verão. Tô em coisas maiores. Não vou ficar muito tempo num time pequeno da Championship. Fecha aspas. Ele mentiu, não mentiu, né, pô? Mas não precisa, né, irmão? Não precisa. Depois o próprio Olise desmentiu essa situação aí, só que assim, vazou os prints e aí a gente não sabe se é verdade, se é mentira, mas vindo do Olise não dá pra duvidar, né, rapaziada? E nessa época que vazou, ainda ele nem tinha essa fama ainda e tal. É o Olise, tá ligado? Aos 19 anos, com rumores do Chelsea querendo ele preferiu ir para o Crystal Palace. Embora a Premier League não seja fácil de se adaptar para nenhum jogador, ainda mais um adolescente, no momento em que deram minutagem para ele, com o time perdendo por 2 gols, ele dominou a bola e acertou um voleio, se tornando o artilheiro mais jovem na história do Crystal Palace desde 1998. E ainda cruzou a bola do empate. Por mais que o treinador do Crystal Palace falasse abertamente o tempo todo de que o Olise não tava pronto, cara, ele entrou no jogo contra o Arsenal, né, o placar tava ali, tava empatado ainda, e ele deu assistência pro gol da virada. E depois contra o Manchester City ele entrou faltando 5 minutos e deu mais uma assistência. E ainda assim o treinador do Crystal Palace entendia, não queria botar o Olise e deixava ele no banco, cara. E ele ficou nessa durante 5 meses, até no jogo contra o West Ham, que ele deu um cruzamento perfeito para uma assistência e depois marcou um gol de falta, se tornando o jogador mais produtivo da liga, com uma participação em gol a cada 52 minutos. Então, tipo, o cara só precisava de 52 minutos para fazer um gol ou dar uma assistência, irmão. Depois isso continuou acontecendo na FA Cup, com mais um gol e uma assistência contra o Millwall. O Olise simplesmente destruiu no Crystal Palace naquela temporada, mas como ele não liga pra nada, ele resolveu sair do Crystal Palace com o time beirando o rebaixamento no fim da temporada. O Olise tinha sofrido uma lesão, rapaziada, mas a partir do momento que ele voltou a ser titular, o time simplesmente não perdeu mais. Foram 7 participações
em gols em 7 jogos, incluindo 2 gols contra o Manchester United, na maior vitória do Crystal Palace sobre eles desde 1972. E pela primeira vez na história, na comemoração, o Olise sorriu correndo lá e no abraçar o treinador, mano. No fim da temporada, mais uma vez, o Olise rejeitou os times ingleses. Ele rejeitou Chelsea, Arsenal, Manchester United e Newcastle e fechou uma transferência de 60 milhões de euros para o Bayern de Munique, voltando a mais uma vez jogar ao lado de Jamal Musiala. E nos Jogos Olímpicos foi simplesmente absurdo. Ele foi praticamente o melhor em campo em todos os jogos. Deu assistência, marcou, driblou, ganhou duelos e forçou a sua estreia definitiva na seleção principal da França. Mesmo com toda essa trajetória do Olise, a torcida do Bayern tinha bastante desconfiança quando ele chegou, cara. Simplesmente um garoto vindo do Crystal Palace, sendo a 4ª contratação mais cara da história do clube. E quando ele chegou na apresentação ao Bayern, ele simplesmente cagou pros jornalistas e ele respondia tudo com sim ou não, tá ligado? Ah, não sei o que, Olise, vai jogar? Sim. Ah, você tá feliz de jogar no Bayern? Sim. Você tá triste de ter que treinar amanhã? Não. Tudo assim, mano. Different in comparison to the Premier League, and does it fit your own qualities? I think it will probably be a bit different, but I don't know. Mas simplesmente na sua estreia pelo Bayern, ele já deu uma assistência. No terceiro jogo, saiu o seu primeiro gol e apenas 3 dias depois do primeiro gol, ele marcou um doblete. Mano, o cara é muito bom, mano. Contra o Werder Bremen, ele deu 2 assistências e fez 2 gols, na maior atuação individual da Bundesliga naquela temporada. E ele continuou destruindo no Bayern de Munique, mano. Gols decisivos, gols de falta, dribles. Aos 22 anos, ele se tornou o jogador mais jovem da história do Bayern a participar de 3 gols no jogo da Champions League. O cara simplesmente é muito completo, mano. E no fim da temporada, com o Jamal Musiala, que acabou se lesionando, ele simplesmente assumiu o protagonismo do Bayern de Munique no ataque, metendo 4 gols e 5 assistências nos últimos 5 jogos. Levou o prêmio de melhor jogador do mês, de jovem do ano e foi o maior garçom da Bundesliga. E teve quase o dobro de chances criadas em relação ao segundo colocado. Automaticamente, lá na Bundesliga, ele ficou conhecido como a maior temporada de estreia da história da Bundesliga. E o valor de mercado do Olise chegou a 100 milhões de euros, mano. Olise é simplesmente absurdo. E na hora de levantar o troféu da Bundesliga, ele simplesmente fez assim. Beleza, tá bom. Esse cara é meio louco, né, rapaziada? Simplesmente Olise, um dos maiores craques dessa geração atual. Assistiu até aqui? Não esquece de comentar aí se você curtiu ou não esse vídeo. Se inscreve no canal. Falei arrotando agora no final. Se inscreve no canal, irmão. Tamo junto. Valeu, fui.